Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje, apresentando o capítulo 32, a Lua, sempre em associação com a carta que lhe corresponde, né? A carta número 32, a Lua, que constitui o 8 de coração, 8 de copas. Enquanto carta deste naipe representa principalmente as emoções, os sentimentos, a forma como nós experienciamos o mundo. É uma carta muito bonita, particularmente gosto bastante da Lua, e ela dá conta de questões importantíssimas da nossa vida pessoal, como do nosso trabalho, por exemplo. Nós vamos à leitura e aí vamos fazendo o comentário parágrafo a parágrafo. A Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, atuando no fenômeno das marés e, segundo a tradição popular, influenciando na reprodução das diferentes espécies, das plantas ao ser humano, dado ainda não confirmado pela ciência. Em função dessa tradição, que nasceu com a própria humanidade, esse corpo celeste está indelevelmente associado à mulher, ao seu ciclo hormonal, ao sagrado feminino. Então, sempre que se explora a Lua, embora não se considere esta carta da mesma forma que a carta como arcano maior dentro do tarô, a Lua apresenta de uma maneira mais simbólica, não há como no Petit Lenormand não associar este emblema também à mulher e aos ciclos do feminino, né? Nas populações mais antigas, nas primeiras comunidades humanas e depois nas primeiras civilizações, tanto a Lua como o Sol foram transformadas em divindades, e o Sol foi mais associado ao homem e a Lua mais associado à mulher. E também o Sol associado a uma divindade masculina, ativa, e com características mais ligadas à masculinidade, a Lua associada à divindade feminina, à passividade, a características mais ligadas à mulher. E é curioso que o ciclo lunar, por exemplo, tem aproximadamente 28 dias, que de certa forma também o ciclo hormonal da mulher, é a duração do ciclo hormonal da mulher, da menstruação. E isso não se dá à toa, né? Parece haver uma ligação muito grande da mulher com a lua e, nesse sentido, com os mistérios, tanto que a lua encerra como os mistérios que a mulher encerra. É uma carta, então, que tem essa faceta e que precisa ser explorada. Então, mesmo não sendo tão simbólica quanto é no tarô. Avançando aqui na leitura. A lua não tem brilho próprio, recebendo a sua luz do sol. De qualquer modo, a sua presença é sempre marcante e destacada na abóbada celeste. Então é interessante a gente fazer essa associação do corpo celeste em si como um satélite natural da Terra, mas que não tem luminosidade própria, reflete, né, a luz do Sol, né, o seu brilho na verdade vem do Sol, mas é um astro que, passando pelas suas diferentes fases ao longo do mês, é um astro que diminui a escuridão da noite. Então tem esse lado também que precisa ser contemplado. A carta à Lua faz referência explícita aos ciclos da natureza e, por conseguinte, da vida humana. Então, é uma carta que vai falar também de ciclos, né? Dos ciclos mais diversos. Para explorar isso, é necessário sempre contextualizar a carta,
no meio das quais ela se encontra, né? O que as cartas que estão à sua esquerda e à sua direita, que estão em cima dela e abaixo, e compondo, né, circulando a carta, compondo um conjunto de cartas com ela, a que tipo de ciclo está fazendo referência. Então, é uma carta que se pode utilizar para interpretar nesse sentido. Pode representar um período de tempo bem específico, como, por exemplo, uma semana ou um mês, né? Sendo que o mês, né, e a semana, diferentemente do ano, né, eles têm uma influência maior da Lua do que o Sol, né? O ano tem o calendário baseado no Sol é o calendário anual, né? Os meses, as semanas é mais baseado na Lua, né? E eles se complementam, né, para formar o nosso ano. E os calendários baseados na Lua, né, eles também estão em harmonia com os calendários baseados no Sol. E havia civilizações na antiguidade que baseavam seus calendários ou mais no Sol ou mais na Lua, né? Os egípcios baseavam mais a organização do tempo nos ciclos do Sol, né? E os sumérios, caldeus, babilônios e outros baseavam mais a organização do seu tempo nos ciclos da Lua. Isso tem nuances que para cada um desses povos e que de certa forma estão refletidas também na natureza desta carta. Esta carta pode representar a noite e as zonas profundas e misteriosas do nosso eu. Então, também pode fazer referência ao nosso inconsciente. E isso é importante verificar, constatar. No Petit Lenormand, a lua adquire o sentido de reconhecimento e de notoriedade pelo brilho que reflete em si. Como esse brilho vem geralmente daquilo que fazemos, esta carta é muitas vezes usada para indicar o nosso trabalho. Então, é uma das cartas utilizadas como carta-tema para o nosso trabalho. Então, se nós quisermos, na mesa real, explorarmos esse setor, esta área da nossa vida, nós vamos procurar localizar a carta Lua e ver a sua proximidade ou seu distanciamento da carta que representa o consulente, a pessoa para a qual estamos fazendo a leitura, ou que nos representa se estamos fazendo a leitura para nós mesmos, a 28 a 29, o homem ou a mulher. E a aproximação ou a distância em relação a esta carta, a carta que representa a pessoa, vai nos ajudar a interpretar como está a nossa vida profissional no momento da leitura, ou como está a vida profissional para a pessoa para quem estamos fazendo a leitura, no momento que essas cartas estão sendo abertas. Em alguns casos, a Lua trata também da fama e como a pessoa lida com a sua popularidade. Então, a carta também fala da fama, fala do reconhecimento, fala de como a pessoa é reconhecida pelo que faz e pelo que é, pelo papel que desempenha na sociedade e na família. Hoje, né, muitas pessoas, né, saem do anonimato em função das redes sociais. E esta é uma carta em associação com outras que ajuda a explorar essa fama, esse reconhecimento, essa notoriedade. As palavras-chave da Lua são brilho, sucesso, reconhecimento popular, fã e por aí vai. Havendo o espaço, então, para que você siga anotando novas palavras-chave, fazendo suas considerações pessoais, enfatizando que esse trabalho ele é fundamental para que você siga crescendo
na sua aprendizagem do Petit Lenormand. Aqui Charline Normandel apresentando mais uma leitura comentada do livro do baralho Petit Lenormand, Palavra-Chave. Espero que tenha gostado, agradeço por me acompanhar até aqui, um forte abraço, até mais.